Patrulha do Destino tá tão maluca, mas tão maluca que a melhor coisa que a gente pode fazer é seguir o conselho do Larry, simplesmente relaxar e aproveitar a onda. Really, dude? Is that all you got? Think you can do better? I've seen Flashdance 87 times. What do you think? O oitavo episódio de Patrulha do Destino é intitulado Patrulha do Danny. Nós finalmente conhecemos Danny a Rua, um dos personagens mais icônicos dos quadrinhos da Patrulha do Destino. Mas antes de explicar toda a loucura que aconteceu nesse episódio, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhuma análise de Patrulha do Destino aqui na Legião dos Heróis. Mas antes de falar sobre o episódio propriamente dito, vocês já repararam a passagem de tempo dessa série? Lá em Titãs não ficou muito bem claro, mas a gente consegue sentir que teve uma passagem de 2 a 3 semanas entre o começo dos eventos até o desfecho. Agora aqui em Patrulha do Destino, todo episódio começa exatamente onde o anterior terminou. E quando eu digo exatamente, eu não tô querendo dizer no exato momento, apesar de que a gente já teve isso acontecendo em alguns episódios duplos aí. Mas os eventos do próximo episódio são sempre consequências diretas do anterior. Então se a gente parar pra pensar, a gente teve 8 episódios, então só se passaram 8 dias na vida desses personagens. E em 8 dias eles foram sugados pra uma dimensão dentro de um burro, eles salvaram o mundo do Decriador, eles teleportaram pro Paraguai. Tudo isso aconteceu em uma janela de 8 dias. Então é até natural que a gente tenha uma evolução lenta dos personagens e que a gente vai entendendo aos poucos o que aconteceu com cada um. Porque só em 8 dias não dá pra você saber o que aconteceu em todo o passado de um personagem. Então eu tô achando muito louco esse ritmo de desenvolvimento de Patrulha do Destino. Porque quando você para pra pensar nisso, até que faz sentido a gente ter esses poucos momentos de desenvolvimento de cada um, a busca pelo chefe não ser retomada a cada episódio, porque afinal de contas se passou uma semana. E eles estão muito mais ocupados tentando salvar o mundo do que encontrar o chefe. Dito isso, o 8º episódio começa exatamente onde o anterior terminou, e a gente tem o nosso grupo meio dividido, já que a Jane fugiu, e uma nova personalidade dela é apresentada para atormentar a Rita e o Cliff, enquanto o Larry e o Vic recebem uma encomenda misteriosa nas portas da Mansão do Destino. Mais uma vez eu gostei bastante do modo como o grupo foi dividido. Deu pra gente ter mais um pouquinho de desenvolvimento entre o Larry e o Vic, e a gente viu um pouco mais do desenvolvimento entre a Rita e a Jane, apesar de que era a Karen. Enquanto o Homem-Robô protagoniza um dos momentos mais fofinhos que a gente já teve em Patrulha do Destino. É muito legal aquele momento que ele tem com a criança, porque logo que aparece, né, a criança fica olhando pra ele meio de longe, e ele tem aquela reação de a criança tá me julgando, a criança tá me achando um monstro. Beleza, vai embora então, seu punk. Mas mais tarde a criança volta toda caracterizada com caixa, com capacete, basicamente se transformou numa versão dela do Homem-Robô e desafia um Cliff pra um concurso de dança ali. Foi um momento muito legal que a gente pôde sentir um pouco mais da humanidade do Homem-Robô, que a gente finalmente viu alguém admirando ele. E que forma de admiração mais pura do que a de uma criança. Achei esse momento sensacional, mais uma vez o Cliff prova que ele é o coração da Patrulha do Destino. Mas a loucura toda desse episódio ficou por conta de Vic e Larry. Quer dizer, não toda, que receberam um bolo com uma cartinha Socorro, Niles. A primeira impressão que a gente tem é que é um pedido de socorro do próprio Niles Caulder, o chefe. Só que logo a gente descobre que é ninguém menos que Danny a Rua que tá pedindo ajuda pro chefe. Eles vão até o endereço que basicamente não existe nos mapas e descobrem um mundo paralelo vivendo no nosso, quase como um hospedeiro. E esse hospedeiro é ninguém menos que Danny a Rua, uma rua consciente, não binária e que é basicamente muito mais heróica do que todos os outros personagens que apareceram nessa série até o momento. E eles conseguiram retratar Danny a Rua do mesmo modo que ele é nos quadrinhos, inclusive com as construções e alguns comércios que a gente consegue reconhecer tanto na série como nos quadrinhos, como o Perpetual Cabaret, o cabaré eterno que tem que ser mantido em atividade para que o Danny continue existindo. E eu achei muito legal a solução que eles encontraram para apresentar o Danny como esse personagem que é receptivo aos outros, como um personagem que quer que os outros vivam nele, que fala, aqui é um lugar onde vocês podem se sentir acolhidos, aqui é um lugar onde todo mundo, independente das suas diferenças, vai conseguir coexistir. E eles contaram essa história de uma maneira tão legal, trazendo um agente do Bureau of Normalcy pra dentro da rua. O Bureau of Normalcy, que foi apresentado em Patrulha do Destino, é basicamente uma versão em live action dos Homens de Nenhures, que é como se fosse um exército criado por uma subdivisão do Pentágono que quer trazer a normalidade
normalidade pro mundo. Eles são comandados pelo lunático Darren Jones, só que o cara é tão louco que ele acha que ele é o ápice da normalidade. E pra ele, tudo que é anormal, tudo que é bizarro e que existe no mundo tem que ser eliminado. E logicamente ele acaba voltando os seus olhos contra Danny, que é uma rua viva, e a Patrulha do Destino, que só tem maluco. E pelo que foi mostrado na série, esse departamento da normalidade capturou o Larry anos atrás, muito antes do Danny começar a se manifestar, ou pelo menos entrar nos radares do Bureau. E é bem provável, pelo que a série mostrou pra gente ali, que o departamento tentou fazer uma série de experimentos pra talvez tirar o espírito negativo do corpo do Larry. E talvez seja justamente por isso que o Larry tenha se envolvido com o departamento de normalidade, porque eles usam o mesmo brasão. Aquele brasão que a gente viu o Larry encarando alguns episódios atrás era o mesmo que o departamento de normalidade usa enquanto tá caçando o Danny. Então isso aí vai ser explicado mais pra frente, mas talvez o Bureau ofereceu uma cura pro Larry em troca dos serviços dele pra eliminar outras anormalidades. Talvez a missão do Larry seja acabar com os outros membros da Patrulha do Destino. E aí o departamento curaria ele, mas isso é algo que ele não quer levar adiante. Mas é legal a gente perceber que quando o Larry chega no Danny, é onde ele se sente confortável pela primeira vez em muito tempo. É onde ele percebe que ele pode deixar as amarras dele pra trás, ele pode assumir quem ele realmente ele pode viver como ele realmente quer viver. E inclusive a gente tem uma sequência musical muito legal do Larry cantando junto com a Maura, que era aquele agente do departamento de normalidade que acabou abandonando a sua missão para realmente se tornar quem ele queria ser. E isso é muito legal, por mais que a gente tenha toda essa loucura, por mais que a gente tenha toda a psicodelia de Patrulha do Destino, no fundo esse episódio tem uma mensagem muito bacana. E não é nem tão no fundo lá, ela tá bem escancarada pra gente. Ninguém é obrigado a se sentir desconfortável na sua própria pele. Você simplesmente só precisa ser você mesmo. Essa foi uma alegoria que o quadrinho sempre fez. Os quadrinhos sempre foram uma grande vitrine para que os escritores colocassem diversidade. E esse episódio conseguiu fazer isso muito bem. E apesar daquela sequência do Larry cantando ter ficado só na cabeça dele, o que quebra um pouco esse momento, que deixa a gente com o coração na mão e fala, caramba, ele não conseguiu abraçar esse lado, o Larry ainda não conseguiu se soltar. No final, quando eles são teleportados de volta pra Mansão Destino, ele tá cantando sozinho lá atrás, o que dá a entender que naquele momento ele realmente estava cantando lá dentro do cabaré perpétuo e ele não cantava tão bem quanto ele acreditava, né? Aliás, que coisas legais que eles conseguiram colocar no Danny, né? O cabaré perpétuo realmente existe nos quadrinhos, realmente ele tem que ficar aberto o tempo todo, senão o Danny não existe mais. O modo como o Danny se comunica através de sinais de fumaça, através das placas, através das vitrines, através de letreiros, tudo isso foi muito bacana, foi muito legal, a gente conseguia sentir a personalidade do Danny, apesar dele não ter uma voz, ele não tem um sotaque, ele não tem uma entonação de voz, mas ainda assim a gente consegue perceber o modo como ele tá falando, seja na sinalização, quando ele coloca várias exclamações, várias interrogações, ou quando ele fica mudando mais rápido as letras, a gente consegue entender, nessa hora ele tá mais assustado, nessa hora ele tá tranquilo, nessa hora que ele tá tentando dar uma lição pras pessoas. E é incrível como eles conseguiram fazer uma rua se comunicar dessa maneira e se tornar um personagem tão agradável, um personagem que a gente quer ver mais em ação. Ou em não ação. Também gostei da jornada de evolução do Victor, apesar de não ser tão grande assim, mas a gente percebe que a cada semana, a cada episódio, pra eles a cada dia, ele dá mais um passo em direção aos outcasts, aos desajustados. Ele percebe, eu acho que eu sou um super-herói. Na minha cabeça eu sou um super-herói. Eu tento me comportar como um super-herói, mas cada vez que eu sou quem realmente eu quero ser, eu percebo que eu tô do lado desses malucos, eu tô do lado desses desajustados. E aí a gente começa a pensar até no futuro do Cyborg, porque a gente pensa, pô, o Cyborg faz parte dos Titãs, ia ser muito legal a gente ver o Cyborg com os Titãs, mas o modo como ele tá sendo trabalhado é tão legal aqui, que eu não sei se eu quero ver ele saindo da Patrulha do Destino pra ir pros Titãs. Eu acho que é interessante essa seriedade, esse contraponto que ele traz pro restante do grupo, porque senão é só um bando de maluco. Mas do outro lado da moeda ainda estava acontecendo muitas e muitas loucuras. A gente conhece uma nova personalidade da Jenny, a Karen, que basicamente acredita que é uma patricinha vivendo em um filme dos anos 90, que tem uma paixão impossível, só que ela também consegue controlar mentalmente as outras pessoas. E mais uma vez a Daiane Guerreiro se destaca nessa versatilidade de atuação. E aqui realmente deve ter dado um trabalho da paçoca pra fazer, porque tinham que tingir até a sobrancelha da mina. A Karen não existe nos quadrinhos, é uma
personalidade original criada pra Patrulha do Destino, e apesar de a princípio a gente não achar ela tão amedrontadora assim quanto a Rita diz, nossa, é a pior das personalidades da Jane, no final a gente entende que ela é psicótica pra caramba. Foram sequências muito divertidas ali dela tentando trazer o namorado pro seu lado, a família do namorado, o casamento, tudo acontecendo num dia só. E o herói de Jane e Rita foi ninguém menos que o Homem-Robô, que estava lá pra não ser controlado pela Karen. É tanto personagem que eu tô ficando perdido. Mas isso acarretou em uma coisa muito legal. Quando a Karen não conseguiu colocar os seus planos em prática, quando a Karen não conseguiu levar adiante o que ela queria fazer, ela acabou sendo sugada pro underground. Ela foi jogada lá embaixo do limbo. E aparentemente foi trancada. Só que com isso, nenhuma das outras personalidades assumiu o corpo da Jane. E a Jane ficou em um estado catatônico em que não tem ninguém controlando ela. Eu ainda não vi o promo do próximo episódio, eu não costumo ver, mas acredito que tudo o que acontecer vai se passar na mente da Jane. De alguma maneira eles vão ter que entrar na mente dela, eles vão ter que explorar o underground pra descobrir o que tá acontecendo ali, talvez trazer a Jane de volta, talvez trazer a Kay, talvez conhecer de fato os traumas que fragmentaram a Kay e eles serem expostos pra todo mundo, que vai ser algo bem doloroso, bem difícil de assistir, mas realmente acho que é isso que vai acontecer e quero ver algumas personalidades muito bacanas que só ficam no underground. A gente tem o Driver Aids, que é basicamente o maquinista que conduz um trem que existe no underground da Jane e leva as pessoas para as diferentes salas das outras personalidades. Tem um engenheiro que também ajuda o condutor, outras personalidades que nunca apareceram fora da mente da Jane. Então acho que esse episódio vai ser muito legal pra gente entender mais sobre ela. E é interessante que no meio disso tudo a gente não teve nenhum momento de espírito negativo. Claro que a gente teve lá no flashback, mas na rua o espírito negativo não precisou se manifestar. Talvez porque ele tenha percebido que o Larry estava em um ambiente de aceitação. Quero muito, tô torcendo bastante para que esse episódio sirva pro Larry dar um passo adiante, para ele deixar para trás toda essa tortura, para ele começar a se aceitar mais e para ele começar a conviver melhor com o espírito negativo. Muito legal as referências que eles colocaram no episódio também, inclusive ao My Greatest Adventure 51. Na hora que o Cyborg pede ajuda e o Danny mostra pra ele aquele quadrinho. Aquele quadrinho realmente foi lançado, ele existe, ele é daquela maneira e é basicamente uma coletânea de contos de ficção científica, de contos de fantasia, contos fantásticos. Então tem alguns contos naquela revista que a gente pode levar em consideração pra ser o que a rua tá tentando ajudar o Cyborg. A gente tem um conto que fala sobre um mago que encontrou um alienígena e obrigou ele a construir alguns construtos que ficaram presos dentro de uma cidade, mas talvez ele esteja se referindo ao conto que mostra um homem comprando pílulas que dão poderes pra ele. Só que as pílulas têm um efeito colateral que fazem o homem encolher, encolher, encolher até desaparecer. Talvez essa história esteja relacionada à história do Senhor Ninguém, porque a gente sabe que a rua ofereceu esse quadrinho quando o Cyborg pediu uma ajuda pra combater ele, e a gente também já viu que o Senhor Ninguém comprou os seus poderes. Então ainda não sei que loucura eles vão tirar dessa revistinha aí, mas acho que a gente vai ter muitos outros easter eggs nos próximos episódios. Mas aí, o que você achou desse episódio? O que você tá achando de Patrulha do Destino? Pra mim, cada vez mais ela se consolida como a melhor série de super-heróis em exibição. Aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Mas a loucura toda aconteceu com o Bureau of Normalcy, que foi... Opa, blá blá blá. É muito legal esse Bureau of Normalcy. Bureau... Blá 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 blá. Ficar falando Bureau uma hora. O Bureau of Normalcy. Ô, demônio. E é bem provável, pelo que a gente percebeu pelo blá 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 blá. Bureau of Normalcy. Blá blá blá. É